Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 13, com o tema Perseverando na Fé em Cristo. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 10 a 17. A palavra-chave é perseverança. E vamos abordar nesta lição. Diante da heresia é preciso perseverança, aprendendo, sendo inteirado e sabendo, tendo as Escrituras como o fundamento. Ao longo deste trimestre, estudamos as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo, mostrando seus enganos e frontalmente as respostas bíblicas que as contrapõem. Na presente lição, a última deste trimestre, vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. E isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis, e a expressão falsamente chamada ciência. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunho ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Não espere que os falsos mestres e as pessoas más mudem de comportamento sozinhos. Deixados a sós, eles irão de mal a pior. Se tiver oportunidade, corrija-os, de modo que os conduza de volta à fé em Cristo. Lute pela verdade, especialmente para proteger os cristãos mais jovens. O contexto em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido, e segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia,
Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a Igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a Igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.